que, com a sua fala, a gente extrapola o tema de hoje no sentido de compreender que o inconsciente coletivo de aglomeração, ele não se aplica só no carnaval, ele se aplica nos estádios de futebol, ele se aplica nos shows, inclusive pode se aplicar até mesmo numa aglomeração de grande massa para um evento religioso. Porque aí não está associado com o tema específico que gera o motivo daquela aglomeração, mas está associado com o simples fato do ser humano ser incapaz ainda, inabilitado ainda, para conviver de forma racional e civilizada em situação de aglomeração. E aí a gente vai desde uma pequena aglomeração, desde uma grande aglomeração, que é um carnaval, um clássico de futebol dentro do estádio, esses grandes eventos, como vale também para as pequenas aglomerações, você estar num bar, né, com aquele público pequeno ali, dentro de um cinema, vale a reflexão para qualquer nível de aglomeração. E é interessante que parece, na minha leitura, nas minhas observações a respeito de muitas reportagens que a gente vê, a principal egrégora que atua nas aglomerações é a egrégora da violência. E aí é interessante porque muitas vezes você vai ver relatos de pessoas que são entrevistadas ou avaliadas, analisadas em algum contexto no pós-aglomeração violenta, e aí você vê pessoas que parecem sinceras e verdadeiras, dizendo: eu não estava envolvido na confusão, eu só estava próximo, e de repente eu fui tomado por uma força, por algo que estava além do meu controle, que me impeliu, me empurrou para dentro daquele contexto do pior ali, do centro, do olho do furacão, onde a aglomeração se manifestou em atos de violência que muitas vezes chega até no óbito de algumas pessoas. E aí a gente fica pensando assim, cara, o cara é um pai de família. Você vê que ele está ali dando um testemunho de que ele foi envolvido por uma força, por algo, por alguma coisa que era alheia à consciência dele, alheia aos hábitos normais do dia a dia dele. Você vê que não é uma pessoa com uma tendência natural de ser agressiva, não é uma pessoa brigadora, uma pessoa que já tem aquela postura da arrogância, da provocação. Você vê que é uma pessoa que tem cara de ser do bem, um cara normal ali, tranquilão, mas que no contexto das aglomerações e do inconsciente coletivo das egrégoras atuando sobre aquelas pessoas presentes naquela aglomeração, muitas vezes a pessoa entra no processo do tumulto, da violência, da agressão, desavisada, sem ter qualquer consciência do quanto ela está sendo induzida, influenciada, manipulada. E só depois que passa, ela vai fazer uma análise para tentar entender o que foi que aconteceu, e na maioria das vezes nem chega a fazer essa análise. Algumas pessoas sequer no pós-evento chegam a fazer essa análise. E uma outra coisinha, o Vitor comentou aí que existem estudos, né, falando sobre a natalidade, né, o tanto de gente que engravida no período de carnaval. Eu sou fruto do carnaval, eu faço aniversário em novembro porque a minha mãe engravidou durante o carnaval, mas dentro de uma relação, não foi uma
transadinha carnavalesca e que gerou a gravidez. Mas a gente sabe que isso acontece. Interessante que acontece muito no contexto de carnaval e acontece em qualquer contexto de aglomeração também. Aí, uma coisa que eu queria trazer, eu sei que o Adilson está fazendo aí alguns estudos, algumas pesquisas, para ele fazer um vídeo no canal dele falando sobre sexo. E aí, o Fábio trouxe aí a questão da sexualidade tão impregnada no contexto do carnaval, e aí eu queria trazer também uma visão, um lado positivo, um lado negativo disso, no sentido assim, o sexo exacerbado e descontrolado e irresponsável, inconsciente, ele expõe as pessoas a uma série de consequências, seja de uma doença sexualmente transmissível, seja de uma gravidez não planejada e indesejada, que sabe-se lá que tipo de espírito vai estar aí mantendo uma gravidez proveniente de uma relação sexual realizada, executada nesse contexto, nessa situação. E o outro lado, o lado legal, é que é um período, né, o carnaval, voltando aí para a questão do carnaval, é um período de extrema criatividade, e criatividade é algo que se movimenta via energia sexual. Então, você tem no mesmo evento o lado bom e ruim também dessa energia, né? Pessoas lidando com o próprio corpo, com a própria energia sexual, com a própria Kundalini, de forma negativa, pesada e irresponsável, e depois tendo que assumir no futuro, a médio, curto, médio e longo prazo, consequências às vezes muito sérias disso, e por outro lado, uma manifestação de beleza, de luxo, de extrema criatividade na forma da energia sexual aplicada em tudo aquilo que foi criado para fazer daquele evento um evento belo, um evento com harmonia, um evento com luxo, com brilho, com beleza. É muito interessante a gente ver numa mesma situação os dois lados da moeda atuando, né?